Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós veremos aí um pouco ainda sobre sistemas de equações do primeiro grau e enfatizaremos aí a resolução de problemas desse conteúdo. Acompanhe comigo no slide. Nas aulas anteriores aí nós vimos como interpretar uma situação-problema que gera um sistema de equações e como resolver utilizando os métodos da substituição e da adição. Na aula de hoje, nós fixaremos o que vimos até então, através de resoluções de situações-problema envolvendo sistemas de equações do primeiro grau aí com duas incógnitas. Então, observe comigo a situação número 1 aí no slide. Maria tem em sua bolsa R$ 15,60 em moedas de 10 centavos e de 25 centavos. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, qual o total de moedas na bolsa aí da Maria? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é interpretar aí essa situação, né? Para poder construir o sistema que a representa. Então, nós vamos chamar aí de x o número de moedas de 10 centavos e de y o número de moedas de 25 centavos. Portanto, aí, se nós multiplicarmos 0,10, né, que são os 10 centavos, por x, e adicionarmos ao produto, né, que é a multiplicação de 0,25 por y, teremos o total de 15,60, como a equação aí a seguir aponta. Ou seja, 10 centavos vezes a quantidade de moedas aí de 10 centavos, mais 25 centavos vezes a quantidade de moedas de 25 centavos. Isso vai dar igual a um total de R$ 15,60. A segunda informação no texto nos garante que y é igual a 2x, já que o dobro do número de moedas de 10 centavos, né, vai ser igual a quantidade aí de moedas de 25 centavos. Muito bem. Então, as duas equações apresentadas geram o seguinte sistema. 0,10 vezes x mais 0,25y é igual a 15,60 e y é igual a 2x. Então, nós vamos utilizar o método da substituição para resolver esse sistema. Isso não impede que, se você quiser utilizar o método da adição, você também pode utilizar. Mas observe que para somarmos aí as duas equações, isso tornaria um pouco mais complicado, né, a nossa resolução. Por isso que a escolha aí para esse sistema foi o método da substituição, já que a nossa incógnita y na segunda equação já está isolada. Então, substituindo na primeira equação, o valor de y, né, apresentado aí já na segunda equação, nós temos o seguinte. A primeira equação é 0,10x mais 0,25y igual a 15,60, né? Então, substituindo o valor de y por 2x, temos 0,10x mais 0,25 vezes 2x, que é igual a 15,60. Observe aí que multiplicando 0,25 vezes 2x, nós vamos ter aí uma equação com a seguinte característica. 0,10x mais 0,50x, que foi o resultado da nossa multiplicação acima, igual a 15,60. Observe aí que nós agora vamos somar o 0,10, né, com 0,50. Isso vai dar 0,60, que você também pode representar aí como apenas 0,6. Mas como a gente está utilizando aí duas casas decimais após a vírgula, então resolvemos deixar o 0,60, tá bom? Então, para isolarmos aí a nossa incógnita x, o 0,60 vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos 15,60 dividido para 0,60. Então, quer dizer que o nosso x é igual a 26, através, né, da divisão aí realizada. Então, já encontramos o valor da incógnita x. Então, estou apresentando aí novamente o sistema para vocês, para a gente relembrar. Agora, nós vamos substituir o valor de x encontrado na segunda equação. Também pode ser substituído na primeira.
mas escolhemos substituir na segunda porque isso vai tornar o processo mais fácil. A segunda equação traz y igual a 2x. Como o nosso x é igual a 26, y vai ser igual a 2 vezes 26. Então, o nosso y é igual a 52. Relembrando nossa situação de número 1. A situação dizia que Maria tem em sua bolsa 15,60 em moedas de 10 centavos e de 25 centavos. Dado que o número de moedas de 25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, qual o total de moedas na bolsa? Então, lembre-se que nós chamamos aí de x o número de moedas de 10 centavos e de y o número de moedas de 25 centavos. Portanto, Maria tem 26 moedas de 10 centavos e 52 moedas de 25 centavos. Somando aí a quantidade de 26 mais 52, Maria tem um total de 78 moedas. Muito bem, então essa foi a resolução da nossa situação de número 1. Prosseguiremos então com uma próxima situação que chamaremos de situação 2. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Qual a soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis? Então, nós vamos fixar aí como x o preço de um lápis e y o preço de um estojo. Então, nós sabemos aí que se somarmos o preço de 2 lápis com o de um estojo, nós vamos ter aí o valor de R$10, certo? Então, isso vai nos gerar a seguinte equação: 2x mais y igual a 10. 2x, porque x representa aí o preço de um lápis. Então, nós somamos aí o preço de 2 lápis com o preço de um estojo, que é representado aí pela incógnita y, né? Muito bem. Se o preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis, então nós podemos dizer que o valor de 3 lápis equivale, né, ou é igual ao preço de um estojo mais R$5. Isto é, o valor de 3 lápis, 3 vezes x, é igual ao valor de um estojo, que é representado pela incógnita y, mais 5. Então, vamos resolver aí a situação organizando as duas equações apresentadas em um sistema. Então, nós temos o seguinte sistema: 2x mais y igual a 10 e 3x igual a y mais 5. Nós vamos utilizar novamente o método da substituição para resolver esse sistema. E aí nós vamos isolar a incógnita y na segunda equação. A segunda equação é 3x igual a y mais 5. Isolando a incógnita y aí do lado direito da nossa igualdade e trazendo o 5 que estava positivo lá para o lado esquerdo da igualdade, com um sinalzinho de negativo, temos 3x menos 5 igual a y, ou seja, y é igual a 3x menos 5. Substituindo o valor de y na primeira equação, você pode escolher se você quer substituir na primeira ou na segunda, mas nesse caso é mais conveniente que faça a substituição na primeira, já que isolamos y já na segunda equação. Então, substituindo na primeira, temos 2x mais y igual a 10, que é a nossa primeira equação, e substituindo o valor de y aí, que é 3x menos 5, nós teremos 2x mais 3x menos 5 igual a 10. Somando 2x mais 3x, temos 5x. O menos 5 que estava negativo passou para o outro lado aí, positivo. Então, nós temos 5x igual ao somatório de 10 mais 5, que é igual a 15, né? Então, 5x igual a 15. O nosso 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos x igual a 15 dividido para 5. Portanto, o nosso x é igual a 3. Ainda resolvendo a situação de número 2, substituiremos o valor de x aí na segunda equação, que também pode ser substituído na primeira. A segunda equação é 3x igual a y mais 5. Já que o nosso valor de x é igual a 3, temos 3 vezes 3 igual a y mais 5. Então, nós temos 9, que é o resultado da multiplicação de 3 vezes 3. O 5 que estava positivo lá na direita passou aqui para a esquerda da igualdade como negativo. Então, nós temos 9 menos 5 igual a y. 9 menos 5 é 4, então nós temos um y igual a 4. Relembrando a nossa situação de número 2, a situação dizia:
Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de 2 lápis e um estojo é R$10. O preço do estojo é R$5 mais barato que o preço de 3 lápis. Qual a soma dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis? Lembre-se aí que nós chamamos de X o preço de um lápis e Y o preço de um estojo. Portanto, o preço de um lápis é R$3 e o preço de um estojo é R$4. Dessa forma, a aquisição de um estojo e de um lápis, que é o somatório aí, né, da aquisição dos dois itens, 3 mais 4, vai custar, então, R$7. Muito bem, essa foi a resolução da nossa situação número 2. Realizaremos agora a resolução de mais uma situação que chamaremos de situação 3. Em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. Quantas crianças andam de bicicleta e quantas crianças andam, então, de skate? Muito bem, nós não conhecemos o número de bicicletas e nem de skates que circulam pela praça, mas nós sabemos que a soma das bicicletas e dos skates é a mesma do total de crianças, certo? Portanto, se chamarmos aí de B as bicicletas e de S aí os skates, nós teremos a seguinte equação: S, o valor dos skates, mais B, que é a quantidade aí, né, das bicicletas, nós temos um total de 18 crianças andando aí nesses brinquedos. Por que nós não utilizamos as incógnitas X e Y como de costume aí nos exemplos, exercícios feitos anteriormente? Para mostrar aqui para vocês que vocês podem usar qualquer incógnita aí na resolução da situação de vocês. Então, resolvemos aqui nessa situação adotar incógnitas diferentes. Se há 50 rodas girando pela praça, nós podemos dizer que a soma das rodas das bicicletas e dos skates é 50, certo? Então, vale lembrar que cada skate tem 4 rodas e cada bicicleta aí vai ter 2 rodas, né? Então, teremos uma nova equação em função das rodas envolvidas. Observe que a quantidade de rodas do skate é 4, portanto, nós faremos a multiplicação de 4 rodas vezes S, que é a quantidade de skates, mais 2 rodas vezes B, que é a quantidade de bicicletas. E isso vai dar um total de 50 rodas. Muito bem, as duas equações apresentadas geram o seguinte sistema: S mais B igual a 18 e 4S mais 2B igual a 50. Neste caso, nós vamos utilizar o método da adição para resolver esse sistema aqui. Então, você pode escolher aí, né, multiplicar a primeira equação por menos 4S, que aí você consegue cancelar a incógnita S quando você for somar as duas equações, mas também você pode escolher multiplicar a primeira equação por menos 2, né, que foi o que nós escolhemos aqui, e somar, em seguida, as equações do novo sistema. Por que menos 2? Porque se a gente multiplicar a primeira equação por menos 2, nós teremos aí menos 2b. E somando menos 2b com mais 2b da equação de número 2, aí, da segunda equação, nós conseguiremos chegar no resultado de 0b, cancelando então essa incógnita. Então, observe como vai ficar aí. Multiplicando a primeira equação por menos 2, nós teremos menos 2s menos 2b igual a menos 36. A segunda equação é repetida, então nós realizaremos a soma agora das duas equações. 4s com menos 2s é 2s e 2b com menos 2b é 0b, portanto nem precisa aparecer. 50 menos 36 é igual a 14. Então, o nosso número 2, que está multiplicando s, vai passar para o outro lado dividindo. Então, quer dizer que nós temos um s igual a 7. Esse é o valor da incógnita s. Então, continuando a nossa resolução, repetindo o sistema para vocês conseguirem acompanhar, substituiremos agora o valor de s na primeira equação. Então, a primeira equação é s mais b igual a 18. Como s é igual a 7, temos 7 mais b igual a 18. Então, isso quer dizer que a incógnita b precisa, né, ser isolada aí do lado esquerdo. Então, nós passaremos o número 7 para o outro lado com a operação inversa aí, que é a operação de subtração. Então, quer dizer que a nossa incógnita b é igual a 11. Então, relembrando a nossa situação, ela dizia o seguinte: em uma praça, há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. No total, há 50 rodas girando pela praça.
quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate. Então, lembre-se que nós aí chamamos, né, de S os skates e de B as bicicletas, né? Portanto, nessa praça, há 7 crianças andando de skate e 11 crianças andando de bicicleta. Muito bem. Então, hoje, nós estudamos sobre resolução de situações-problema utilizando sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Para a resolução dos sistemas construídos, nós utilizamos os métodos da substituição e da adição vistos nas aulas anteriores. Muito bem. Então, acompanhe mais conteúdos desse tipo nas nossas próximas aulas, na nossa plataforma Eduque. Estejam sempre aqui com a gente. E até mais!